Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Morrinho. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo da aula 19, que é uma aula sobre problemas ambientais gerais. Basicamente, vamos discutir a intensificação do efeito estufa enquanto problema ambiental generalizado no nosso planeta. Para depois, na aula seguinte, na aula 20, a gente discutir outros problemas ambientais gerais, discutindo principalmente a questão da desertificação e do aumento do buraco da camada de ozônio ou de um rareamento da camada de ozônio na atmosfera terrestre. São aulas extremamente importantes, temas bem atuais, pensando nos principais vestibulares, e que é muito importante vocês prestarem bastante atenção, resolverem os exercícios para ficarem bem preparados. Tá joia? Então vamos trabalhar bonitinho juntos nos próximos slides esse conteúdo e as políticas decorrentes desse principal problema ambiental que a gente tem no planeta. Para a gente começar então esse conteúdo, é importante lembrar que o efeito estufa ele não é um problema, e sim um fenômeno de ordem natural que é fundamental para a existência de vida no nosso planeta. Mas o que caracteriza esse efeito estufa? O efeito estufa, como vocês podem acompanhar pelo slide, ele se refere a uma capacidade natural que a atmosfera tem de se manter aquecida em função da existência de certos gases atmosféricos que nós chamamos de gases de efeito estufa. Vamos dar uma olhada como que isso funciona nessa imagem aqui embaixo. Quando a gente tem a ação da radiação solar, como vocês veem aqui, a radiação solar, ela incide sobre a superfície terrestre, parte dessa radiação é refletida pela própria superfície. Parte dessa radiação é absorvida pela superfície, que pouco a pouco passa a irradiar esse calor. O que é importante a gente perceber? Nesse processo de irradiação de calor e de reflexão da luz solar, esses gases de efeito estufa, eles contribuem de alguma forma para que esse calor fique preso junto à nossa atmosfera. E quem realiza esse papel? Esses gases que eu cito aqui para vocês. O gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, os clorofluorcarbonetos e o vapor de água. Para você que estuda ou já estudou a parte de climatologia, deve ter aprendido o fator climático maritimidade. E o que a maritimidade influencia no clima? Em áreas mais próximas ao litoral, a umidade do ar é mais alta, portanto tem mais vapor de água na atmosfera, e isso faz com que a amplitude térmica, que é a variação entre a maior e a menor temperatura ao longo do dia, seja muito baixa. E por que ela é muito baixa? Porque ao longo do dia, aquele vapor de água reteve o calor proveniente da iluminação solar. E à noite, quando o sol se pôs, esse calor se manteve muito intenso na mesma região muito úmida. O efeito estufa tem exatamente essa função, manter a atmosfera aquecida, mesmo no momento em que a radiação solar já não atinge mais a superfície. Quer dizer, os gases têm essa capacidade de reter esse calor. Mas, Moinho, se o efeito estufa não é um problema, por que a gente está estudando esse processo? Porque o problema, na verdade, é a intensificação desse fenômeno. E a intensificação desse fenômeno tem a ver com uma maior quantidade desses gases estufa na atmosfera através da ação humana, por isso que eu coloco ação antrópica. Moinho, mas quais são as ações humanas que contribuem para esse problema? A gente pode citar a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. Nos meios de transporte em geral, muitos derivados de combustíveis fósseis são utilizados, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel, os mais variados meios de transporte. Na geração de eletricidade, aqui no Brasil nem tanto, mas em outras partes do mundo isso é muito comum, é gerada eletricidade a partir da queima de petróleo, a partir da queima de carvão mineral ou até mesmo de gás natural. Então, à medida que a gente tem a queima desses combustíveis fósseis, há uma contribuição muito significativa para uma maior concentração de gás carbônico na atmosfera. Então é um problema tipicamente urbano? Não, porque a intensificação do efeito estufa também pode derivar de atividades rurais. O desmatamento faz com que a quantidade de CO2 se torne relativamente maior. E como que isso acontece? As árvores, ao realizarem fotossíntese, removem o gás carbônico na atmosfera.
Se eu não tenho mais a mesma quantidade de árvores, esse processo de alguma forma é prejudicado, restando, portanto, uma maior concentração do dióxido de carbono na atmosfera. A pecuária, enquanto atividade econômica, ela contribui no trato digestório dos animais para uma maior emissão de metano. E a gente tem que lembrar que essa é uma atividade econômica cada vez mais comum, que está muito atrelada à produção de matérias-primas para a indústria, está muito atrelada aos nossos hábitos alimentares. E quando eu falo no uso de fertilizantes, que permite a essa produção agrícola se tornar mais produtiva em função de um solo mais fertilizado, esses fertilizantes contribuem bastante para uma maior concentração de óxido nitroso na atmosfera. Se eu tenho mais gases estufa na atmosfera, a tendência, portanto, é que essa ação do efeito estufa se torne mais forte. Portanto, mais calor fica retido na superfície terrestre. Paramos por aí quanto às causas? Não. Dá para pensar em mais uma. À medida que a gente gera lixo e esse lixo acaba sendo depositado no lixão, um dos produtos que a gente tem da decomposição do lixo é justamente o metano. Então, quanto mais lixo a gente produz, de alguma forma, mais metano a gente está produzindo. Nas hidrelétricas, à medida que eu tenho a barragem, à medida que eu tenho a represa, muita matéria orgânica se decompõe junto a essa represa. Sejam de animais que morreram afogados, sejam de plantas que foram, de alguma forma, inundadas, que acabaram morrendo em função da inundação de onde se encontravam. À medida que essa matéria orgânica se decompõe, metano acaba sendo mais emitido junto à atmosfera. Então, olhando para todos esses problemas, já dá para a gente pensar no quê? Do que a gente pode fazer para tentar combater a intensificação do efeito estufa. Então, vamos pensar juntos aqui. Se eu tenho o efeito estufa causado pela emissão de combustíveis fósseis, pela queima, de combustíveis fósseis nos meios de transporte, vamos pensar então no uso de transportes coletivos, vamos pensar no uso da bicicleta, vamos pensar em tirar muitos automóveis das ruas. Se tem a ver com a forma de se gerar eletricidade, seja na termoelétrica, seja na hidrelétrica, vamos pensar então em outras possibilidades de geração de energia, como energia solar, como energia eólica, até mesmo energia nuclear. Se tem a ver com o desmatamento para dar espaço à agropecuária, vamos pensar em uma associação entre a vegetação nativa e essa atividade econômica. Se tem a ver com a pecuária, nosso hábito alimentar, vamos repensar esse hábito alimentar. Se tem a ver com o uso de fertilizantes no campo, vamos pensar em adubo orgânico, quer dizer, dá para a gente pensar em alternativas diante dessa problemática. Claro que isso traz alguns impactos para a economia, mas é importante a gente pensar num bem-estar geral do que apenas num bem-estar de poucos dentro da nossa sociedade. Ô Morrinho, mas à medida que eu tenho essa maior concentração de gases estufa, quais são os impactos desse processo? É o que a gente vai ver nos slides seguintes, quais são as consequências dessa intensificação. A primeira consequência que a gente analisa em relação à intensificação do efeito estufa é a consequência mais óbvia, que é o aumento das médias térmicas globais. E por que eu digo que é a mais óbvia? Se a gente tem o efeito estufa com a capacidade da atmosfera em se manter aquecida, e eu tenho um problema denominado intensificação do efeito estufa, significa que esse aquecimento tem se tornado cada vez maior. E aí você pode observar nesse mapa que, em geral, a gente percebe uma elevação das médias térmicas em boa parte da superfície do nosso planeta. Levando em consideração o período que vai de 1880 até 2004, a gente fala de um aumento de temperatura de pelo menos 2 graus em algumas partes da nossa superfície, o que acaba representando outros impactos na superfície terrestre, como o degelo das calotas polares, bem como das geleiras montanhosas. E por que esse degelo acontece? Porque são áreas mais frágeis ao aumento de temperatura. E à medida que essas geleiras vão se decompondo no Ártico, na Antártica, nas grandes cadeias montanhosas, como os Andes, Himalaia, os Alpes, a gente tem uma mudança no ciclo hidrológico, onde os mares passam a receber um volume mais significativo de água
e gradativamente o nível dos mares em relação ao litoral, o nível dos oceanos em relação ao litoral, pouco a pouco tem uma elevação. Elevação essa que muda a maneira de interação entre o litoral, né, dentro do litoral, entre a área continental e a área marinha. Pouco a pouco, à medida que eu tenho uma elevação do nível do mar, eu tenho também um avanço do mar em direção às áreas costeiras, pouco a pouco prejudicando áreas agricultáveis, áreas urbanizadas, áreas de grande concentração populacional. Morrinho, mas e do ponto de vista do comportamento do clima? Do ponto de vista climático, turma, o que a gente vive nessa intensificação do efeito estufa é uma situação de caos. Áreas que passam a se tornar mais quentes e mais chuvosas, outras que se tornam mais secas, o que pode, de alguma forma, prejudicar o funcionamento de diversos ecossistemas e até mesmo de áreas destinadas à atividade agrícola, à atividade pecuária. Quer dizer, se a gente pensa em clima como uma questão de ordenamento das condições atmosféricas, uma mudança climática vem justamente a representar uma situação caótica, que a gente não consegue prever da mesma forma como a atmosfera vai se comportar dentro de uma região. Mas, Morrinho, não existe aquela situação das pessoas que questionam esse aquecimento global? Pois é, e aí eu trago essa observaçãozinha para vocês. O aquecimento global é um fenômeno de causa antropogênica ou um fenômeno simplesmente natural? Existem duas visões, né, a respeito desse aquecimento global. Existe essa visão que a gente está trabalhando de um aquecimento global antropogênico, que vem acontecendo principalmente depois do processo de industrialização ter se desenvolvido e a urbanização ter se intensificado no planeta, coisa que tem mais ou menos aí seus 150 anos. E existe uma outra visão dos céticos em relação ao aquecimento global antropogênico, que falam apenas de um aquecimento natural do nosso planeta. E que esse aquecimento natural do nosso planeta estaria ligado a ciclos de aquecimento e resfriamento ao longo dos bilhões de anos de existência do nosso planeta. Quem acredita na existência de uma teoria de aquecimento global antropogênica leva essas oscilações em consideração, mas percebe que nos últimos 100 anos a curva de aquecimento tem sido cada vez mais intensa, ou tem sido muito mais intensa do que foi nos períodos de aquecimento anteriores. O vídeo que o Átila produziu, que eu deixo o link aí para vocês, é um vídeo muito interessante e que mostra que existem certos grupos econômicos que tentam reforçar essa teoria de que o aquecimento é simplesmente natural e que não há problema nenhum em decorrência desse assunto. E ele faz uma comparação muito interessante com a indústria do cigarro. Então, vale a pena depois, quando você tiver um tempinho, acessar esse link, que eu vou disponibilizar também para vocês, enquanto vocês vão assistindo essa aula. Tá joia? Bom, diante desse quadro de aquecimento global, de mudanças climáticas, de intensificação do efeito estufa, a gente já sabe o que fazer. Mas como fazer isso? Através de políticas. E essas políticas de cunho ambiental são políticas que foram desenvolvidas de uma forma relativamente recente, em especial a partir do final dos anos 80, começo dos anos 1990, como a gente vai perceber no próximo slide. Pensando nessas políticas de combate às mudanças climáticas, um ponto marcante dessas políticas é uma conferência que foi realizada aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1992. Estamos falando da ECO 92, também chamada de Rio 92, Cúpula da Terra, ou esse nome super comprido que você vê aí na tela, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Qual era a ideia dessa conferência da ONU? Discutir essas duas temáticas, como aliar a qualidade ambiental com o desenvolvimento econômico. Dentro desse debate da Rio 92, o que a gente pode destacar? A criação de um organismo dentro da ONU chamado Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. Esse organismo, Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, ele representa uma reunião, ou um organismo que se reúne, pelo menos uma vez ao ano, para discutir quais são as mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta, quais são os impactos dessas mudanças climáticas e o que pode ser feito para evitar o avanço dessas mudanças
e dessas consequências. O organismo qual a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas está vinculado é o PNUMA, que é o órgão específico da ONU para cuidar da questão ambiental, Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente ou para o Meio Ambiente. Veja que a ONU, dentro da sua composição geral, tem várias agências especializadas. Tem a Organização para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, tem a Agência Internacional de Energia Atômica, que é para controlar o uso de energia nuclear, tem a Organização Internacional do Trabalho, tem a Organização Mundial da Saúde, tem a Unesco para cuidar do patrimônio histórico e cultural, a Unicef para cuidar da infância e da adolescência das crianças ao redor do mundo. Quer dizer, na questão ambiental temos também uma agência específica que é o PNUMA. E aí eu tenho um outro organismo, além do PNUMA, ou vinculado ao PNUMA, que é super interessante para esse debate, que é justamente esse que eu aponto com a seta, o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Um órgão criado na década de 80, especificamente em 1987, em que você tem uma comunidade científica global produzindo conhecimento sobre essas alterações climáticas, constatando elementos que reforçam essa tese de um efeito estufa antropogênico, de uma intensificação de efeito estufa antropogênica, de um aquecimento global antropogênico. Só para vocês terem ideia, a gente está falando aí de uma comunidade de aproximadamente 500 cientistas em mais de 150 países. Estamos falando aí de um conjunto na comunidade científica de mais de 95% da comunidade científica trabalhando esse aquecimento global antropogênico. E aí, vinculado a essa questão, vamos ver quais são os encontros que foram realizados por essa Convenção Quadro. Esses encontros nós damos um apelido, chamamos de COPs, que significa Conferência das Partes. E aí, no final das contas, o nome da reunião fica super comprido. Qual seria o nome dessas reuniões? Seriam as Conferências das Partes da Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. Dessas conferências, turma, duas são muito importantes que eu peço para vocês analisarem. A COP3, realizada na cidade de Kyoto, no Japão, que deu origem ao famoso Protocolo de Kyoto, que daqui a pouquinho a gente vai analisar, e a COP de número 21, que foi realizada na cidade de Paris, na França, onde o Acordo de Paris, mais recente, do ponto de vista de combate a essas mudanças climáticas, foi elaborado. Mas veja nessa imagem, várias conferências foram realizadas por essa Convenção Quadro, desde 1995, na cidade de Berlim, até o ano passado, que não está nessa imagem, que estava previsto para acontecer no Chile no mês de dezembro de 2019, mas por conta daquelas convulsões sociais, dos protestos da população em relação às medidas neoliberais do governo chileno, acabou sendo transferido para a cidade de Madrid, na Espanha. Quer dizer, várias conferências para discutir mudanças climáticas, para analisar os dados do IPCC, para formular políticas relacionadas a essas mudanças climáticas. O que a gente tem que ser mais preciso? Analisar a conferência que aconteceu na cidade de Kyoto, no Japão, no ano de 1997, e analisar a conferência que aconteceu na cidade de Paris, na França, no ano de 2015. Morrinho, mas eu já vi muita questão falando sobre outras conferências. Cuidado, eram questões pontuais sobre os encontros que aconteceram ou que viriam a acontecer. Os mais importantes são esses dois mesmos. Os demais outros, as demais conferências, as demais reuniões que aconteceram, elas foram cobradas pontualmente para cada ano em que elas foram acontecendo, tá? Então pode ficar muito tranquilo com relação a isso. Vamos analisar então o protocolo de Kyoto, ou a COP3 realizada em Kyoto, para depois analisar a COP21 realizada ou construída na cidade de Paris. O protocolo de Kyoto ele se apresenta como o primeiro documento de grande relevância em uma política de combate às mudanças climáticas. E por que isso acontece? Porque pela primeira vez na história a gente tem uma mobilização global na formulação de uma política global. E dentro dessa política implementada no protocolo de Kyoto, que entraria em vigor apenas em 2005, com previsão para terminar esse vigor apenas nesse ano de 2020,
a gente tem a divisão dos países signatários em dois grandes grupos. O grupo dos países desenvolvidos, obrigados a reduzir a emissão de gases estufa em 5% em relação ao nível que emitiam de gases estufa no ano de 1990, e dos países subdesenvolvidos, que não têm obrigação de fazer essa redução, mas que podem contribuir para reduzir a emissão de gases estufa através dos mecanismos de desenvolvimento limpo, através da comercialização de créditos de carbono. Mas vamos entender isso um pouquinho mais a fundo, o que cada uma dessas coisas representa. Quando eu olho para esses países desenvolvidos, eu estou pensando nos países mais industrializados do nosso planeta. Eu estou pensando no Canadá e nos Estados Unidos, na América Anglo-Saxônica, estou pensando nos países da Europa Ocidental, estou pensando no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia. Esses países, por serem mais industrializados, mais urbanizados, e por historicamente contribuírem mais com a emissão de gases de efeito estufa, portanto, contribuindo mais para a intensificação desse efeito, tomam a responsabilidade para si de realizar algum tipo de redução. Veja que não é muita coisa o que eu tenho aí, porque eu estou falando de reduzir os níveis emitidos de 1990. E de 90 para 97, essa emissão aumentou. De 97 para 2005, quando começou a entrar em vigor, essa emissão aumentou. E de 2005 para 2020, obviamente que também aumentou. Então a gente está falando de um nível de redução muito pequeno. E não só por conta dos 5%, mas pensando que em 1990 o total emitido era realmente muito menor do que o da atualidade. Morrinho, mas então não funciona bem? Não funciona da melhor forma possível, mas entre reduzir pouco de pouco, eu tenho preferência, ou reduzir nada, é melhor reduzir pouco de pouco, tá certo? Agora vamos pensar nos subdesenvolvidos. Os subdesenvolvidos, por não serem tão industrializados, por não terem tamanha contribuição para a intensificação do efeito estufa como os desenvolvidos tiveram, eles passam a não ter essa obrigação de reduzir a emissão. Mas podem, de alguma forma, contribuir e, ao mesmo tempo que contribuem para a redução dessa emissão, conseguem, de alguma forma, levantar recursos financeiros com isso, que é a ideia da venda de créditos de carbono. Digamos que o indivíduo desenvolva, num país como o Brasil, uma atividade de reflorestamento, uma atividade de aterro sanitário. Concorda que essas atividades, de alguma forma, evitam a emissão de mais gases estufa e que, de alguma forma, acabam diminuindo o volume total de gases estufa que poderia ser emitido? Esses empresários, essas pessoas, podem, de alguma forma, faturar dinheiro com essa menor emissão de gases de efeito estufa. Porque, ao mesmo tempo que as atividades que elas desenvolvem não emite gás estufa ou emite menos gás estufa, essa menor emissão pode compensar uma maior emissão de empresas desses países desenvolvidos. Então imagine uma petroquímica, uma metalúrgica, uma siderúrgica que queima muito combustível fóssil. À medida que essa queima extrapola aquela limitação que foi feita por esses países, eu posso comercializar créditos de carbono não emitidos. E isso vira, então, uma movimentação financeira. Poxa, Morrinho, então a ideia desses créditos é uma ideia muito interessante. Sim, muito bacana, mas foi uma ideia que não se desenvolveu tanto. Por mais que ela exista no ponto de vista teórico, na prática, esse mercado acabou não se desenvolvendo. Ô, Morrinho, então quer dizer que o protocolo de Kyoto foi um fracasso? Não. O grande problema que a gente teve no protocolo de Kyoto não foi na sua execução como um todo, mas pelo fato de, lá na década de 90, o país que mais contribuía para a emissão de poluentes ter pulado fora do protocolo de Kyoto. Estamos falando de quem? Estamos falando dos Estados Unidos. E qual era a alegação do governo Bush quando ele declina, não da assinatura, mas da ratificação do protocolo de Kyoto? Porque tem coisas distintas, tá? Assinar é simplesmente concordar com o documento. Ratificar é fazer esse documento virar força de lei dentro da sua Constituição. Os americanos assinaram o protocolo de Kyoto, mas não ratificaram esse protocolo. Portanto, não colocaram isso em prática. E qual foi a alegação? A alegação norte-americana é que essas mudanças para reduzir a emissão de gases estufa trariam custos elevados para a sua economia,
poderiam gerar desemprego e teriam um impacto sobre toda a sociedade americana, principalmente do ponto de vista econômico. E havia, ao mesmo tempo, um questionamento por parte do governo dos Estados Unidos que países como Índia, China, Brasil, México, que são países de menor desenvolvimento, não teriam a mesma obrigação que os Estados Unidos teriam que ter em relação à redução dessa emissão de gases de efeito estufa. O argumento, de alguma forma, é válido, mas não é algo a se ressaltar, não é algo a se valorizar. Por quê? Porque se essa nação se coloca como uma grande liderança política e econômica, o exemplo precisa ser dado por ela. Claro que os demais países também precisam contribuir, cada um à sua maneira, para que esse problema não se torne ainda maior. Mas o maior emissor precisa, de alguma forma, dar exemplo para os demais países. Beleza? O protocolo de Kyoto, então, previsto para se encerrar no ano de 2020, não colheu os resultados esperados quando ele foi elaborado. É justamente por conta dessa não ratificação norte-americana que surgiu nas COP seguintes o desafio de um novo documento, que os Estados Unidos pudessem se engajar mais e contribuir de uma forma mais interessante para a redução da emissão de gases de efeito estufa. E é justamente nesse contexto que a gente tem a Conferência de Paris dando origem ao Acordo Climático de Paris, ou Acordo do Clima, como ele pode ser também chamado. O Acordo de Paris, ou Acordo do Clima, assinado no ano de 2015, ele entra em vigor a partir desse ano. Mas desde o momento da sua assinatura, a gente tem algumas situações já costuradas entre os países signatários. Quais são as situações que refletem em mudanças relacionadas ao antigo protocolo de Kyoto? Primeira situação específica: há um consenso hoje entre governantes, comunidade científica, de que o aquecimento global é uma realidade, que a gente já vem passando por um processo de elevação das temperaturas médias do planeta, como a gente viu em imagem anterior, e que é preciso conter esse avanço. Se nada, absolutamente nada, for feito para conter esse avanço, é bem provável que até 2100 as temperaturas médias do planeta estejam elevadas em 4 graus Celsius. A ideia do Acordo de Paris é limitar esse aquecimento até 2 graus Celsius, quando da melhor forma possível esse aquecimento fique limitado a apenas 1 grau Celsius. E isso já provocaria diversas mudanças no comportamento do clima e na configuração da nossa biosfera. Mas para chegar a essa situação limite de aquecimento global, o que pode ser feito? A primeira medida que se estabelece é romper com aquela divisão que a gente viu no protocolo de Kyoto. Ou seja, eu não tenho mais distinção de comportamento entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O que eu tenho agora é que cada país vai estabelecer a sua meta própria para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Claro que levando em consideração a sua situação econômica, a sua maneira de produzir riquezas, a organização dessa economia quanto à industrialização, consumo de combustíveis fósseis, número de habitantes, grau de urbanização e a capacidade que se tem de reinventar, buscando atividades econômicas alternativas que sejam menos poluentes. Uma vez que cada país estabelece uma meta de redução, a ideia é que esse país cumpra com essa meta. E se não cumprir? Não acontece nada, para falar a verdade. Mas a ideia é cumprir. E a cada 5 anos, novas reuniões aconteceriam a partir desse acordo para ver o que foi feito, o que não foi feito, o que pode ser melhorado, o que pode ser afrouxado em relação ao que ficou determinado. Ao mesmo tempo, para que os países desenvolvidos, que são os maiores responsáveis, tenham algum grau de responsabilidade maior sobre essa situação, fica estabelecido pelo Acordo de Paris a criação de uma grande reserva financeira por parte desses países desenvolvidos, para que as nações menos desenvolvidas usem esses recursos e estabeleçam políticas de combate à intensificação de efeito estufa, que possam mudar a sua matriz energética, que possam adotar uma legislação ambiental mais rigorosa e, assim, de uma forma global, contribuir para uma menor intensificação do efeito estufa. A ideia é muito interessante, mas olha a situação a qual a gente está passando de pandemia em função do coronavírus. É uma situação que a sociedade se sente mais reclusa e que a economia tem uma retração muito significativa.
Será que diante desse cenário de pandemia, esse tipo de política vinculada a uma preocupação ambiental continua com a mesma força, com a mesma intensidade? A gente sabe que infelizmente não. Então, por mais que haja essa preocupação por parte da comunidade científica, de alguns membros, de alguns governos ao redor do mundo, a gente sabe que diante de uma crise econômica, como a gente está vivendo, é muito difícil que isso se mantenha. Então, o que vai acontecer com esse acordo, mesmo ele entrando em vigor a partir agora de 2020, é algo muito incerto. O cenário pós-pandemia pode nos trazer alguma resposta, mas a gente tem que esperar esse cenário aparecer. E aí sim, ter alguma convicção sobre o que vai ser realizado a partir do Acordo de Paris, que tipo de política a gente pode pensar sobre o mesmo. Detalhe, se os Estados Unidos acabaram prejudicando o funcionamento do Protocolo de Quioto, os Estados Unidos hoje também prejudicam o funcionamento do Acordo de Paris. Porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, desde o momento em que fazia sua campanha eleitoral, colocava-se contrário à manutenção dos Estados Unidos em sua participação do Acordo de Paris. E uma vez eleito presidente, ele cumpre com a sua palavra e retira os Estados Unidos desse acordo. O que o governo Trump hoje almeja, ou pelo menos o que almejava nesse cenário anterior à pandemia, é que se criasse um documento alternativo ao Acordo de Paris, ou que se modificasse o próprio Acordo de Paris, sendo mais maleável com as economias desenvolvidas e industrializadas. De novo, o que vai acontecer em função disso é muito incerto. Tá beleza? É importante que vocês tenham essas referências sobre os dois acordos ambientais, que tenham esse conhecimento sobre o problema da intensificação do efeito estufa para poderem resolver satisfatoriamente as questões e treinar muito bem para as provas que vocês farão. Beleza? Resolvemos os exercícios, resolveremos juntos os exercícios e com certeza espero que vocês treinem com o seu estudo e com a resolução de outros exercícios, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, continuem se cuidando, continuem participando das aulas. Até um próximo encontro, galera. Beijo, abraço, tchau, tchau.